Todo mundo adora zoar o exército brasileiro, dizendo que os caras só servem para pintar meio fio, capinar mato e marchar no sol. Mas enquanto a gente ri disso, eles já registraram ataques de uma luz vampira sugando o sangue dos moradores no Pará, fazendo operações oficiais para perseguir OVNIs, e vendo o comandante que liderou tudo isso aparecer morto 2 meses depois de abrir a boca em público. Durante anos, rolou um livro secreto circulando só dentro dos quartéis, contando uma versão alternativa da ditadura, marcando pessoas como inimigo interno, enquanto uma guerra inteira acontecia na selva amazônica, com gente desaparecendo e sem corpos, sem registros e sem direito nem a ter um nome escrito numa lápide. E aí eu te pergunto, será mesmo que o nosso exército é só piada? Ou a piada é a quantidade de coisa que eles conseguem esconder da gente até hoje? Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos abrir alguns arquivos que o exército brasileiro preferia que você nunca ouvisse falar sobre. Esse homem que está aparecendo agora era o comandante da Operação Prato, que investigava os possíveis OVNIs e ataques alienígenas, que supostamente estariam acontecendo numa cidadezinha bem pequena e humilde no litoral do Paraná, na região da Ilha de Colares. Só que cerca de 2 meses após revelar para o público essas informações comprometedoras a respeito da operação, surpreendentemente, encontraram o comandante Holanda sem vida, com a conclusão de que ele mesmo cometeu o ato. Porém é claro que quase ninguém acredita nessa versão, até porque o cara revelou para o público informações confidenciais de uma possível invasão alien que aconteceu no Brasil, e apareceu sem vida logo na sequência, levantando uma baita suspeita de que ele teria sido apagado para que não abrisse mais o bico. Mas agora que já conhecemos o destino final do comandante Holanda, precisamos saber como ele se envolveu nessa grande conspiração, ou seja, o início de tudo. Acontece que em 1977, durante a ditadura militar do Brasil, o regime começava a dar alguns sinais de abertura política, mas ainda estava bem longe de acabar de fato. No entanto, para reacender as polêmicas do nosso país, surgiram vários relatos de moradores da região de Colares, localizada no estado do Paraná, e também em povoados vizinhos dessa mesma região, afirmando algo completamente absurdo, que não estávamos acostumados a ver no Brasil, porque o pessoal dessa região começou a espalhar relatos de objetos luminosos e luzes estranhas no céu, que apareciam sempre à noite, tornando mais fácil de identificar no céu, e às vezes, esses OVNIs atacavam os moradores com feixes de luz, mas o que inicialmente parecia ser só mais uma lenda urbana, como aquelas que apareciam no programa do Gugu, ou talvez um mal entendido, acabou se tornando um assunto extremamente sério, ao ponto de chamar a atenção dos militares. Isso porque, conforme o número de relatos crescia, com dezenas de pessoas contando a mesma versão da história, só que de pontos de vista diferentes, essa história acabou se tornando mais verídica, e também tendo mais credibilidade. As vítimas diziam sofrer queimaduras, marcas na pele, sensação de fraqueza, tontura e inclusive relatos de que a luz sugava o sangue delas. Daí o apelido popular de chupa-chupa, ou luz vampírica. E esses relatos desencadearam tanto medo e pânico na população, que as autoridades locais pediram a ajuda do governo, o que levou à mobilização dos militares, que, lembrando novamente, governavam o nosso país nessa época. Mas um detalhe interessante a respeito desse caso é que atualmente nós temos conhecimento de que a luz só consegue transportar informações, e não a matéria orgânica, como por exemplo o sangue. E é por isso que você está conseguindo assistir esse vídeo através da internet de fibra ótica na sua casa, que usa justamente a luz para transportar a informação em uma velocidade super rápida. No entanto, esse suposto feixe de luz que sugava o sangue dos moradores poderia ser uma nova forma de utilizar a luz que os aliens já conhecem, e que nós seres humanos ainda não conhecemos. E eu sei que pode parecer uma suposição viajada, mas se você considerar que realmente existem seres mais evoluídos que vivem por aí, talvez essa mesma suposição faça um pouco mais de sentido. Até porque em relatos de abdução, que são bem mais antigos que a Operação Prato, e que supostamente aconteceram em várias partes do mundo, fora do Brasil, a abdução é sempre descrita pelas pessoas como sendo um feixe de luz, que carrega as vítimas do chão, em direção à espaçonave no céu, ou seja, é novamente a luz transportando a matéria orgânica, assim como o sangue sendo sugado na Operação Prato. E é geralmente assim que os ufólogos trabalham, analisando os relatos e casos, vendo as características que têm em comum, para dessa forma tentar encontrar uma possível verdade. Mas dando continuidade à Operação Prato, os militares envolvidos não foram aqueles considerados normais, que pertencem ao exército brasileiro, e sim os da FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Afinal de contas, esse caso envolveu uma suposta invasão alien no espaço aéreo do nosso país, e portanto o mais justo e o que fazia mais sentido era que a FAB ficasse encarregada da
da investigação. Então, sendo assim, a primeira fase da Operação Prato ocorreu em 20 de outubro e 11 de novembro do ano de 1977. Nessa fase, os militares da FAB foram até os locais onde aconteceram os relatos de avistamentos, para investigar e apurar a situação pessoalmente. Porém, eles não foram uniformizados, e sim descaracterizados, ou seja, disfarçados de civis, como se fossem pessoas comuns. Tanto é que eles nem sequer usaram veículos militares, e sim apenas carros de montadoras populares, talvez para que a população não ficasse ainda mais assustada, ou porque eles queriam esconder o resultado e as descobertas que encontrariam. E o interessante é que esses militares não estavam nem mesmo carregando as suas armas, levando apenas equipamentos como máquinas fotográficas, gravadores, binóculos e instrumentos meteorológicos. Já nas próximas etapas da Operação Prato, alguns médicos da aeronáutica também foram enviados para as regiões, com o objetivo de registrar casos de supostas vítimas que sofreram com ferimentos físicos, como queimaduras, marcas e sintomas de fraqueza e tontura. Então, durante as várias semanas em que se desenrolou a operação, os militares recolheram depoimentos da população, anotaram as coordenadas dos avistamentos, padrões de horário e o local das aparições, além de acampar em áreas isoladas e observar o céu com alguns equipamentos. E todo esse esforço resultou em uma série de evidências, como por exemplo, mais de 500 fotografias enigmáticas e que tinham algo de peculiar, várias horas de filmagem, relatórios extensos de militares envolvidos na operação e descrições de militares que, enquanto observavam o céu, diziam ter visto objetos e luzes que realizavam movimentos impossíveis para as aeronaves convencionais. E vale lembrar que estamos falando dos militares da FAB e que, portanto, não iriam se confundir ou se enganar tão facilmente, já que possuíam treinamento especializado em aviação. No entanto, apesar dos resultados enigmáticos da operação, a FAB nunca divulgou todo o material para o público, e isso levanta ainda mais suspeitas, porque afinal de contas, se não tivesse nada demais nesses materiais que não foram divulgados, eles provavelmente teriam se tornado públicos. Inclusive, muitos ufólogos afirmam que mais de 80% dos arquivos nunca vieram a público, e isso quer dizer que só tivemos acesso a 20% do que realmente aconteceu naquela época tão misteriosa da história do Brasil. Já essa tabela que está aparecendo agora é uma tabela oficial da operação, que faz um compilado de alguns avistamentos que foram presenciados pelos militares, e não pela população. Na primeira coluna, aparece o número do registro, seguido pela data e hora do avistamento, o formato do OVNI, a cor, distância e a altitude, além da velocidade. Mas o interessante a ser observado é que a cor amarela avermelhada aparece na maioria dos relatos dessa tabela. E se talvez você ainda não tenha se dado conta, o nome da operação vem justamente do formato dos OVNIs, que se pareciam com, abre aspas, pratos voadores. Mas é justamente agora que vamos adentrar na parte mais polêmica, e talvez a mais perigosa de todas, envolvendo a Operação Prato, porque em 1997, o comandante da operação, chamado Yuranger Yolanda, concedeu uma entrevista para um ufólogo chamado Ademar Gevard, o editor da revista UFO naquela época. E o que torna esse acontecimento ainda mais especial, e também inédito em nosso país, é porque era a primeira vez na história do Brasil em que um militar de alta patente da aeronáutica falava publicamente, e revelava em detalhes uma investigação ufológica oficial, e dizia acreditar que os objetos observados eram naves extraterrestres, baseando-se nas fotos, filmes e relatórios da Operação Prato. E só para relembrar, a entrevista aconteceu 20 anos depois do fim da operação, ou seja, ele ficou calado durante 2 décadas. Nessa mesma entrevista, Holanda afirmou que, embora inicialmente estava cético a respeito dos relatos da população, logo ele começou a se envolver e percebeu que os avistamentos não eram comuns, e que os objetos não identificados eram reais. Para ele, os artefatos não eram fenômenos naturais nem erros de interpretação humana, mas possivelmente sondas ou naves de uma civilização extraterrestre. E o comandante Holanda ainda descreveu que algumas naves chegaram a estar a poucos metros de distância da equipe, pairando sobre os rios e realizando manobras impossíveis para aeronaves convencionais. Ele também ressaltou que a Operação Prato foi uma investigação militar muito bem organizada e oficial, e não algo amador e que fizeram mal feito. Mas é claro que após revelar essas informações, o comandante Holanda apareceu sem vida 2 meses após o acontecido, supostamente por ter aberto mão desse mundo. Porém, eu acho que quase ninguém que acompanhou esse caso acredita nesse desfecho. No entanto, apesar disso, o maior mistério seria tentar descobrir o porquê desses supostos aliens estarem interessados em pegar o sangue das pessoas. É claro que alguns teorizam que eles queriam, na verdade, estudar o nosso DNA, tudo em prol da ciência deles. Mas basta pensar em raciocinar por alguns segundos para ver que não faz tanto sentido essa possibilidade, porque se os aliens realmente existem, eles já devem ter todos os dados que precisam a respeito dos seres humanos. Agora, abordando um outro assunto que simplesmente não podemos deixar de falar, é que as várias vítimas que viviam na região, além de terem reclamado que seu sangue havia sido sugado pelos supostos aliens, elas também relataram outros sintomas, que nós vamos ver agora. Isso porque várias vítimas do caso descreveram o surgimento de queimaduras na pele de forma totalmente inexplicável, com características que se assemelhavam a queimaduras químicas ou provocadas por radiação. As
queimaduras não seguiam um padrão normal, com alguns relatos mencionando a presença de marcas vermelhas, bolhas e, acreditem se quiser, até necrose na pele, que é algo bem mais grave do que uma queimadura. Mas além disso, outras pessoas disseram ter sentido um calor intenso, especialmente nas áreas onde as luzes apareciam, e essas sensações ocorreriam de uma forma repentina e sem nenhum motivo aparente, com a sensação de calor permanecendo por algum tempo, mesmo após as luzes terem desaparecido. Mas fora as queimaduras na pele e a sensação de calor sem motivo aparente, muitos relataram sintomas relacionados à irritação ocular e também nas vias respiratórias, como lacrimejamento excessivo, dor nos olhos, dificuldade para respirar e até tosse persistente. E bom, existem teorias que tentam explicar essa série de sintomas que a população relatou ter sofrido na época em que o caso aconteceu. A primeira é que esses sintomas poderiam estar relacionados com supostos OVNIs, já que podemos considerar que a tecnologia avançada deles, presente em uma região simples e rural, pode ter espalhado níveis de radiação menos nocivos, ou ondas de calor repentinas, devido às altas temperaturas produzidas por tais equipamentos de origem alien. Porém, uma outra teoria é de que os próprios militares estariam realizando experimentos na região, usando químicos tóxicos e radiação, para tentar investigar os aliens, sem se importar com os efeitos colaterais que esses químicos e a radiação iriam ocasionar nos moradores locais. Mas voltando a falar daqueles feixes de luz, que supostamente estariam drenando uma parte do sangue dos moradores, existem as teorias que vão mais longe, para tentar explicar o feixe que sugava o sangue das pessoas na Operação Prato, e que pode fazer sentido para aqueles que possuem uma mente mais aberta e menos voltada ao ceticismo. Porque se olharmos para o passado da Terra, existiram muitos relatos de culturas antigas, que descreviam seres não humanos ou deuses vindo do espaço, que exigiam sangue ou sacrifícios de pessoas, e esses relatos aparecem em diferentes continentes, e em vários períodos históricos ao longo dos primeiros séculos. E bom, se uma pessoa da era mais primitiva da humanidade, sem ter o conhecimento de hoje em dia, visse aliens chegando em uma espaçonave, esse pessoal primitivo provavelmente os chamariam de deuses que vieram do céu. Já a tecnologia avançada poderia ser confundida com magia. Então, segundo essa teoria, a verdade sempre esteve debaixo do nosso nariz esse tempo todo, e bastaria apenas ser olhado para o passado e analisado os vários relatos de povos antigos para se dar conta disso. Então, se antigamente a humanidade fornecia o nosso sangue de bom grado para esse pessoal, agora talvez eles tenham que pegar a força de nós, o que supostamente explicaria o que aconteceu na Operação Prato. E se eu te dissesse que durante vários anos, o exército brasileiro teve um livro no qual somente os militares e pessoas que tinham ligação com o governo poderiam ler e ter acesso a esse material ultra secreto? E não, esse assunto não envolve OVNIs, como no caso anterior, e sim um outro assunto que afeta drasticamente a nossa vida todos os dias, e que exerce uma enorme influência em tudo aquilo que fazemos diariamente. Orville é o nome de um documento produzido pelos militares do exército brasileiro entre 1985 e 1988, já no período de transição para a redemocratização, logo depois do fim formal da ditadura militar. Mas afinal, qual seria o conteúdo desse documento? E por que ele tinha um nome tão estranho ao ponto de se chamar Orville? E bom, por incrível que pareça, Orville é literalmente livro, só que escrito de forma contrária. Já o seu conteúdo surgiu como uma resposta dos militares a uma outra publicação que estava fazendo sucesso na época, chamada de Brasil Nunca Mais, que tinha como objetivo documentar atrocidades cometidas durante a ditadura militar no Brasil, como por exemplo, os opositores sendo perseguidos, presos e sofrendo castigos físicos. E então, enquanto o Brasil Nunca Mais servia para denunciar os militares, o Orville se propunha a ser um livro que defendia o exército, descrevendo e dando supostas provas de que eles só tomaram o poder à força no Brasil para salvar o país de uma hipotética ameaça comunista e de esquerda, que verdadeiramente estaria tentando tomar o poder. Ou seja, de acordo com Orville, o livro secreto dos militares, eles deram início à ditadura para impedir que algo pior acontecesse com o nosso país. E é interessante de ver que desde essa época já existia disputa entre direita e esquerda, e é claro, cada um com a sua narrativa do que de fato teria acontecido. Mas acontece que mesmo que o Orville tenha sido escrito entre 85 e 88, ele ficou por quase 20 anos em sigilo, sem que a população tivesse acesso ao livro para ler e tentar entender o seu conteúdo. Isso significa que mesmo não sendo nada relacionado a OVNIs ou a suposta existência da vida alien, ainda assim o livro ficou guardado a 7 chaves durante quase 2 décadas. Porém, a reviravolta nesse caso é que os militares pretendiam disponibilizar o livro, que tinha cerca de 900 páginas, para que a população pudesse ler, e assim compreender o lado deles da história, para supostamente comprovar que os militares salvaram o Brasil de uma ameaça maior. No entanto, o presidente naquela época, que seria o José Sarney, vetou a publicação do livro, provavelmente para evitar polêmicas e uma nova guerra de narrativas entre esquerda e direita. Então acabou que o Orville, conhecido como o livro secreto dos militares, só veio a público a partir do ano de 2007, quando um jornalista chamado Lucas Figueiredo conseguiu acesso a uma das cópias e optou por divulgar o documento. E o interessante é que ao longo do livro, o nome do Lula aparece dezenas de vezes, mesmo ele sendo apenas uma liderança sindical na época. Os autores tratam ele e o movimento sindical como parte de uma suposta ameaça comunista ao Brasil.
E bom, se você é uma pessoa de direita, com certeza irá dizer que o livro previu o futuro e o atual estado do Brasil, considerando que esse é o terceiro mandato do Lula como presidente do país. E é um fato que o nosso país não se encontra em um bom estado, tanto economicamente quanto em segurança pública e educação. Mas eu tenho que dizer que a gente também nunca teve muito isso, né, galera? Mas a ideia do governo seria que as coisas melhorassem, o que dificilmente eu acredito que vai mudar alguma coisa, já que o nosso país é extremamente corrupto de ambos os lados. Já se você é de esquerda, irá discordar com absolutamente tudo que está no livro, o chamando de propagador de notícias falsas e o acusando de tentar manipular e reescrever a história, em uma tentativa de justificar algo tão horrível quanto a ditadura militar. Mas enfim, independente do seu espectro político, o livro secreto dos militares realmente existiu e se manteve quase que completamente anônimo por quase 20 anos. E talvez se não fosse aquele jornalista chamado Lucas Figueiredo, até hoje nós poderíamos não saber da sua existência. E isso nos faz repensar a respeito de mais quantos documentos secretos ainda estão sob posse dos militares e que não foram revelados para nós. E isso é interessante, porque nós cometemos o erro de achar que apenas os militares americanos, russos e norte-coreanos é que guardam os segredos importantes. Mas o nosso exército, e na política, também tem bastante disso, né? Geralmente, na época da escola, os professores nos ensinam a respeito de vários conflitos que aconteceram ao redor do mundo, se focando em abordar mais a respeito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, devido à sua importância histórica, e às vezes mencionando alguns conflitos mais específicos, como a Guerra do Vietnã e também a Revolução Farroupilha. No entanto, existiu uma guerra que com certeza se tornou uma das mais sangrentas da história do Brasil, e acreditem se quiser, quase que não é abordada nas escolas. Eu pelo menos não lembro de ter visto nenhum professor de história sequer mencionar esse conflito. Esse acontecimento ficou conhecido como a Guerra que o Brasil não viu, isso porque os militares brasileiros tentaram escondê-la a qualquer custo do resto da população, porque a verdade por trás dela é chocante e assustadora. Os confrontos mais pesados começaram em 1972, na chamada Guerra do Araguaia, e sim, eu sei que você provavelmente nunca ouviu falar desse nome antes. Mas bom, em resumo, esse conflito envolveu o exército brasileiro enfrentando militantes do Partido Comunista do Brasil, o famoso PCdoB, que tentavam criar um foco de resistência armada na região do Araguaia, e a guerra recebeu esse nome justamente por acontecer ali, no chamado Bico do Papagaio, pegando o sul do Pará e uma parte do norte que fazia parte de Goiás, e hoje é o Tocantins, com reflexos em áreas próximas do Maranhão. E pelo fato dos comunistas se inspirarem nos revolucionários de Cuba e do próprio Vietnã, eles levaram essa guerra para as áreas rurais dos estados mencionados anteriormente, já que seguindo o exemplo do Vietnã, uma forma de lidar com um exército grandioso e bem melhor equipado seria justamente usar a geografia ao seu favor, já que dessa forma, os vietnamitas conseguiram dar um belo trabalho para os Estados Unidos, criando emboscadas na mata, espalhando diversas armadilhas difíceis de detectar na selva e outras táticas que só poderiam ser feitas em regiões rurais e com bastante mata e densidade de vegetação. Então podemos dizer que nós tivemos uma versão brasileira da Guerra do Vietnã, é claro que com suas devidas proporções, sendo que o principal objetivo do Partido Comunista do Brasil era o de estabelecer um quartel-general revolucionário localizado no interior do país, bem longe do controle do governo militar que comandava o Brasil na época, e esse tal QG serviria como um ponto de apoio para futuras ações em escala nacional. Ou seja, aquele livro secreto do exército que vimos no caso anterior e que dizia que os comunistas queriam dominar o Brasil estava correto nessa questão. Já aquilo que os militares fizeram depois disso é o que se tornou alvo de debates, de pessoas que acham que os militares agiram certo e de pessoas que odeiam eles até hoje por conta da ditadura dos anos 60 a 80. Então, no início do conflito, da Guerra de Araguaia que aconteceu no interior do Pará, Tocantins e Maranhão, o exército inicialmente subestimou os comunistas, achando que eles não seriam capazes de ameaçar o governo militar da época. Mas conforme o tempo passava e o conflito ia escalando e ficando cada vez pior e mais sangrento, os militares começaram a enviar mais tropas para os locais, incluindo batalhões especializados em guerrear na selva, que é completamente diferente dos conflitos que acontecem na cidade, visto que na selva os soldados precisam se preocupar com várias outras coisas, como a própria vida selvagem, insetos venenosos e em ter o que comer e beber. E a parte mais tensa desse conflito ocorreu quando o exército brasileiro deu um basta na situação e passou a utilizar força extrema, que envolviam cercos, emboscadas e ocupação de áreas estratégicas que os comunistas estavam utilizando. E por incrível que pareça, nessa guerra, o exército brasileiro não permitiu que os registros das baixas se tornassem públicos, e alguns especulam que eles nem sequer registraram as baixas, com o suposto objetivo de manter uma ocultação do que realmente ocorreu nesse conflito tão brutal. E dessa forma, se tornou uma política de ocultação de corpos e de documentos. E isso resultou que nos dias atuais, não existe um número oficial e consensual do total de mortos e de desaparecidos desse conflito, e nem mesmo o nome e a identidade de alguns comunistas que se foram, sendo que volta e meia surge uma nova identidade de alguém que descobriram que morreu nessa guerra há décadas atrás, o que é extremamente incomum, porque como eu disse antes, a maioria das baixas são registradas durante uma guerra. Então o consenso da maioria dos estudiosos é que o exército brasileiro usou essa
estratégia para tentar esconder o que aconteceu na guerra, e por isso ela ficou conhecida como a guerra que o Brasil não viu. Já o mais chocante é que durante muito tempo, o governo brasileiro negou oficialmente as mortes e desaparecimentos, mantendo silêncio absoluto em relação a esse conflito. No entanto, em 2012, a Comissão Nacional da Verdade, fundada no mesmo ano, começou a investigar o caso e reconheceu que o exército passou do ponto em vários quesitos, envolvendo castigos físicos e outros meios de intimidação, que poderiam ser considerados desumanos por algumas pessoas. Então, após essa Comissão da Verdade averiguar o conflito, estimou-se algo em torno de 60 a 70 guerrilheiros do PCdoB mortos ou desaparecidos naquela região, além dos camponeses afetados pela repressão do exército. Mas deixando de fora os comunistas, vários civis da região também sofreram com ameaças, deslocamentos forçados e intimidação, mesmo que não estivessem envolvidos diretamente com o conflito. E por isso, de acordo com a versão que você irá mais ouvir, a Guerra do Araguaia é considerada uma das operações mais secretas e brutais da ditadura militar, porque envolvia finalizações sumárias e omissões de documentos para não revelar o número real das baixas. Então, no contexto social e histórico do Brasil, a Guerra do Araguaia é lembrada como um símbolo da representação militar e das violações dos direitos humanos no período da ditadura. Porém, é óbvio que existem pessoas que vão achar que os militares brasileiros tinham justificativa e um bom motivo para agir daquela forma. É aquela velha história, né, pessoal? De esquerda contra a direita, ainda mais quando o assunto é ditadura militar. E é claro que vão ter aqueles que vão odiar o exército e aquele outro grupo de pessoas que vão dizer que o exército agiu para proteger o país dos comunistas e que eles fizeram o famoso mal necessário. Mas como o tema do vídeo são os arquivos secretos do exército brasileiro, nós abordamos esse caso justamente porque poucas pessoas sabem que ele realmente existiu, e não necessariamente para dizer qual lado agiu de forma certa. E também porque o exército tentou esconder o conflito, não contabilizando o número de baixas, e nem mesmo a identidade daqueles que morreram. Ou seja, esse último caso também se enquadra no tema de arquivos secretos do exército brasileiro. Porém, existe um detalhe oculto, e que talvez vocês não tenham se dado conta a respeito desse caso. Isso porque o fato dos militares terem escondido aqueles comunistas que foram eliminados por eles, acabou ocasionando em várias lacunas na árvore genealógica de muitas famílias, que viviam no interior daquelas regiões. Já que se você não tem acesso ao corpo de uma pessoa que morreu, porque os militares esconderam, ou então nem mesmo sabe se ela realmente morreu, ou se está desaparecida até hoje, esses fatores acabam bagunçando completamente a árvore genealógica de uma família. Por exemplo, tem a história dessa brasileira chamada Lia Cecília da Silva Martins, que no ano de 1974, no mesmo período em que aconteceu o conflito, ela foi deixada como bebê na porta de um internato localizado em Belém. De acordo com os relatos, a Lia havia sido deixada lá por um delegado de polícia e por um soldado do exército brasileiro. E aí ela basicamente cresceu sem saber a sua origem, quem eram seus pais, a qual família ela pertencia, e se um dia ela conseguiria encontrar os seus parentes de sangue. Então, a Lia começou a investigar as suas origens depois de se tornar uma adulta, e para sua surpresa, acabou descobrindo que era filha de um homem chamado Antônio Teodoro de Castro, um militante do PCdoB, o Partido Comunista, que havia participado da guerrilha na selva amazônica nos anos 70. E acontece que o Antônio, que tinha se envolvido com o movimento revolucionário e se refugiado na região do Araguaia, desapareceu em 1974, no mesmo ano em que o militar deixou a Lia na porta daquele internato, e por isso acredita-se que muito provavelmente os militares brasileiros eliminaram o pai da Lia, pelo fato de ele ser um comunista guerrilheiro, e a deixaram na porta do internato, já que certamente não tinha mais ninguém na família que pudesse cuidar dela. E o fato dela ter passado vários anos da sua vida sem saber a sua origem e a qual família pertencia, justamente porque os militares tentaram esconder aqueles que foram eliminados no conflito, isso é algo que na visão de muitas pessoas jamais poderia ter acontecido, e enxergaram isso como um crime cometido pelo exército. Isso porque alguns consideram que as famílias têm que ter o direito de poder enterrar um ente querido, mesmo que esse ente possa ser um criminoso ou representar uma possível ameaça por conta de suas ideologias. Mas na sua opinião, o exército agiu corretamente ao tratar os comunistas daquela forma, como se não fossem pessoas? Ou talvez eles tenham exagerado e poderiam ter combatido os comunistas de uma forma diferente? Fala galera! Qual dos casos você achou mais misterioso? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.